irmãos e irmãs que estão aí assistindo o nosso culto. Hoje é um dia muito especial. Hoje os ramos anunciam em que momento do ano nós estamos. Nós estamos no Domingo de Ramos. E hoje nós iniciamos aquela que a gente denomina a Semana Santa, onde a gente recorda a entrada de Cristo em Jerusalém para celebrar a sua Páscoa. Executando e participando do culto da Paixão do Senhor através desse canal, deixamos que o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus se realize também em nossa vida. As leituras de hoje vão destacar a humildade como fundamento da obediência. Ser humilde é despojar-se do orgulho, é tornar-se uma pessoa íntegra que sabe lidar com as coisas e situações de forma harmoniosa. A obediência de Jesus ao Pai significa, antes de tudo, que Jesus foi até o fim com o projeto de amor que Deus teve para com o ser humano e a sua salvação. Nesse culto, nós vamos começar com o momento da invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Rei adoremos com todo fervor e graça rendamos por seu grande amor. É Deus o refúgio, defesa eternal, quem glória recebe louvor triunfal. Falai do poder e da graça de Deus, em manto de luz ele habita nos céus. Seu carro ele pode das nuvens formar, nas asas do vento faz seu caminhar. Mistério sem fim o universo contém, que as leis do Senhor sempre em ordem mantém. A terra coberta com águas do mar, por ele foi posta no espaço a girar. Ó Deus, teu poder quem o pôde narrar, está nos fulgores do sol no lar, nas fontes das rochas, no campo e na flor, nas gotas de orvalho, na chuva e vapor. Nós filhos do pó e de frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Logo após a invocação, cabe a nós, como cristãos, reconhecer diante de Deus, em humildade, quem nós somos e como nós somos, e pedir a Ele perdão pelos pecados. E lembro das palavras de Davi no Salmo 31, que diz: compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Esta é a realidade de nós como pecadores. É assim que nós somos, assim como o rei Davi era na época em que ele escreveu este salmo. Por isso, meus irmãos, eu convido a cada um de vocês a não mais prender este pecado, não mais tentar esconder este pecado de Deus, mas em fé, confessar diante de Deus os nossos pecados. Vamos fazer isso orando. Senhor Jesus Cristo, tudo o que sofreste foi por nossa culpa, e nós, como Judas, frequentemente te traímos. Como Pedro, muitas vezes nós te negamos. Como a multidão,
A gente rapidamente muda de opinião quando as coisas de repente não acontecem como nós queremos. Assim como os teus discípulos, Senhor, tantas vezes te abandonamos, e como Pilatos, também nós lavamos nossas mãos. Por isso, perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de fé. Tem misericórdia de nós e lava-nos de todos os nossos pecados com o teu santo e precioso sangue, que foi vertido na cruz do Calvário para o nosso perdão, para o perdão daqueles que confiam em Ti. Nós, Senhor, confiamos nisso e por isso, em humildade, pedimos: perdoa-nos. Amém. O misericordioso Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo ouviu a tua confissão. E assim como Davi tinha escrito antes sobre como a situação dele era diferente, agora tem uma outra passagem do mesmo salmo para dizer para você: quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão todos os meus dias. Por isso eu, em nome de Deus, perdoo todos os teus pecados. Vá em paz. Amém. Leitura para o dia de hoje do Antigo Testamento está no Salmo 31, dos versículos 9 até o 16. Salmo 31, 9 a 16. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze-me resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Palavras do Senhor. Na terra acende fogo, ó Deus, aquece muitos corações, pois é preciso proclamar a
Leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está registrado em Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10. Marcos 11, 1 a 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem! O reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! Palavras do Senhor. Nós queremos confessar nossa fé cristã através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estimados irmãos, como é que você define a vida? A maioria a descreve como uma estrada. A vida é como uma jornada, uma viagem de uma experiência a outra. Vitórias e derrotas, alegrias, tristezas, saúde e doença. Conforme o Evangelho de hoje, acompanhamos nosso Salvador em mais uma viagem, o caminho do domingo de Ramos. E a pergunta é: como é que foi essa jornada do domingo de Ramos? Esse caminho era conhecido pelos discípulos, pois já tinham feito esse caminho com Jesus. Eles sabiam que, chegando a Betânia, veriam de repente a cidade de Jerusalém, o maravilhoso templo e os altos portões. Mas desta vez era diferente. A cidade estava lotada de pessoas para celebrarem a Páscoa. Jesus também conhecia bem a estrada desde pequeno. Os seus pais o levaram ao templo. A jornada daquele domingo de Ramos era completamente diferente. A estrada era igual, mas as coisas no caminho eram diferentes. Desta vez, Jesus entraria montado num filhote de jumento. Uma multidão de pessoas seguiriam adiante e atrás de Jesus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A estrada era familiar. Os discípulos conheciam esta estrada, mas Jesus conhecia a jornada. Jesus sabia o que encontraria ao longo da estrada, por isso lhes diz: vocês vão encontrar preso um jumento que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Ele sabia até que pergunta o dono faria e que eles deveriam responder. Por isso a resposta era: o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Jesus precisava de um jumento. O Evangelho registra um fato importante: esse animal nunca tinha sido montado. Os discípulos foram e acharam as coisas exatamente como Jesus dissera. Voltaram com o jumento. Então puseram as suas vestes sobre ele e Jesus montou. Agora, isso parece um desastre. Eu já vi montar um cavalo chucro. Burros são mais teimosos que cavalos. Aqui Jesus monta um jumento não domado. Tinha tudo para dar errado. Mas Jesus segue sem problemas e entra na cidade como rei. Jesus sabia onde a jornada iria terminar. Nesse domingo, multidões clamando Hosana, que quer dizer Senhor, salva-nos. Na sexta-feira pela manhã, as multidões gritando: crucifica-o. Hoje nós vemos multidões colocando ramos diante dele. Na sexta-feira, mulheres seguem atrás de Jesus com lágrimas, o sangue dele pingando enquanto carrega aquela pesada cruz. Jesus conhecia a jornada e mesmo assim ele foi em frente até o final. E a pergunta que agora nós nos fazemos é: o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Primeiro, nós temos uma outra oportunidade para ver nosso Salvador e Rei em ação. Ele fez tudo isso por nós. Ele caminhou esta estrada e suportou a jornada de dor e de sacrifício para a nossa salvação.
nós vemos a Escritura cumprida. O rei vem com mansidão e montado em um burro. Tudo o que há no mundo é dele. E ainda assim ele vai em humildade montado em um jumento. É uma jornada sem igual. Nós podemos aprender mais uma coisa nesta viagem com Jesus, neste domingo de Ramos. Percebemos que todos nós também caminhamos numa estrada nessa vida. Cada caminho pode ser um pouco diferente. Embora nós conheçamos o caminho de nossas vidas, Jesus conhece a jornada. Deixe-me repetir isso. Nós podemos conhecer a estrada, mas Jesus conhece a jornada. É a jornada dele em nossos corações e nos corações de outros. Trata-se da vinda do reino dele, não nosso. Há muitas pessoas neste mundo que pensam que as suas vidas são somente delas. A vida é minha. O adolescente diz aos seus pais: não me interessa o que você diz, eu vou fazer o que eu bem entendo com a minha vida. Diante do diagnóstico de câncer, um paciente gritou: por que isso tem de acontecer comigo? Nós frequentemente esquecemos que a nossa vida não é somente nossa. Nossa vida tem algo a ver com nossa família, nossos amigos, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos colegas e até mesmo com nossos inimigos. Ninguém pode viver só para si. O egocentrismo, o egoísmo são parte da natureza humana pecadora e pode facilmente fazer com que nos voltemos para nós mesmos e nos afastemos uns dos outros e da comunhão cristã. A verdade é que minha vida não é minha, mas pertence a Jesus. Pertence àquele que morreu por você e por mim. Entretanto, nós muitas vezes nos fazemos de donos da vida que Deus nos deu. Mas pense, a vida é sua. Como pecadores que estavam condenados ao inferno, nós tínhamos desperdiçado a verdadeira vida, mas Cristo nos redimiu, cada um de nós. Ele nos comprou de volta para o Pai, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: não sois de vós mesmos, fostes comprado por preço. A vida que você vive agora foi adquirida por Jesus. Ele pagou por seus pecados, ele conquistou suas bênçãos. Isso é o que significa ser discípulo, um cristão, uma ovelha do bom pastor. Muitas vezes falamos da vida como uma jornada, uma estrada. Há estradas que nós conhecemos muito bem. Nós as seguimos dia a dia. Por exemplo, o caminho diário de uma pessoa trabalhadora: levantar cedo, se preparar para ir ao trabalho, ir à fábrica, trabalhar durante 8 horas e tornar para casa. Muitas vezes fizemos o nosso caminho nas nossas necessidades, e o maravilhoso de tudo é que Jesus tem andado junto com você e comigo cada passo. Amanhã e depois provavelmente será a mesma coisa. Jesus caminhará conosco. Mas quem realmente conhece a jornada? Que coisas estranhas poderão aparecer ao longo do caminho? Quando acontecerá um desvio?
Nós conhecemos os caminhos, Jesus, porém, conhece a jornada. Ele nos dá as respostas certas para todas as nossas perguntas na sua palavra. Prestemos atenção e confiemos nela. E por mais estranhas e confusas que as suas palavras nos possam parecer, não digamos: Jesus, eu não entendo o que você diz aqui, por isso eu não aceito o que você diz, eu não vou fazer isto, é muito duro seguir você. Quando nós colocamos a palavra de Deus de lado e insistimos com as nossas próprias soluções para os desafios, coisas que são melhor para nós que as Escrituras, então nós acabamos perdendo o pequeno burro que Ele nos mandou buscar, e toda a sua vontade de viajar a outros corações, a outras pessoas, ficará adiada. Irmãos, não nos envergonhamos das Escrituras e das respostas simples da fé. Jesus as ensinou a nós. Ele conhece a jornada e a conheceu de antemão antes de nós começarmos a seguir o caminho. Amados irmãos, os caminhos que devemos trilhar são seguir atrás de Cristo, ou ir na frente dele, estendendo ramos e vestes. Os missionários, você e eu, somos os que vão à frente, pavimentam o caminho, enquanto Jesus cavalga para dentro dos corações pelo seu Evangelho. Você pode ser um pequeno missionário. Todos temos a tarefa de espalhar ramos e vestes pelo caminho. É por isso que nós ofertamos na igreja. Nós também damos nosso tempo, nossos dons para honrar a Cristo, para oferecer a Ele um caminho ornamentado para Ele passar para outros corações e vidas. Jesus pode ter levado você por uma estrada conhecida, mas fez algo diferente. Ele tem em mente um passeio humilde ao coração de um de seus colegas de trabalho, de escola, através de você. Jesus pode ter em mente um passeio humilde através de uma simples conversa sobre a igreja, a fé, o perdão, a salvação. Cristo sabe onde e quando nos enviar de maneira simples, talvez nunca antes usada, para cavalgar para dentro de mais outro coração através da sua palavra. E tem muita gente perdida nesse mundo, desesperada, desorientada, que ainda não conhece a jornada de Cristo. Irmãos, eu quero concluir minha mensagem do Domingo de Ramos e dizer que no centro do Domingo de Ramos está um caminho. É o caminho que o nosso Salvador seguiu em humildade para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Hoje, montado em sua palavra, Cristo vem ao nosso encontro e vem aos nossos corações, trazendo paz, perdão, vida e salvação. E nesse tempo difícil de pandemia, Cristo quer nos encher através da sua palavra de esperança, de coragem, e nos dizer que tudo isso vai passar. Compartilhemos esta palavra diariamente. E lembremos que nossas estradas, nossas jornadas não são somente nossas, elas são de Cristo. Nossas vidas pertencem ao seu reino pela fé. Nós e os demais cristãos estamos sob o seu reino da graça, de oportunidade. Você pode não estar satisfeito
com o rumo de sua vida, mas você, eu e todos os cristãos somos os que se beneficiam do trabalho de Cristo, da ação de Cristo na cruz por todos nós. Assim, digamos todos: cavalga, Senhor, para dentro de nossos corações e monta em nós, Senhor, para cavalgarmos para dentro de outros corações através do Evangelho. Fica sempre conosco em nossa jornada e cuida-nos para nunca perdermos nossa fé. Contigo a jornada sempre é de salvação. Amém. Eu te exaltarei, 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 meu Deus e Rei, por todas as gerações. eu te exaltarei, Senhor, eu te exaltarei, És o meu Senhor, Pai que me quer no amor. Entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé. e cantai o canto novo, aclamai, aclamai, Deus Javé, aclamai com amor e fé. Eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei, eu te exaltarei. Nós, nesse momento, queremos nos dirigir a Deus, nosso Pai, e fazer as intercessões, orar por pessoas que passam por momentos difíceis e que precisam mais ainda do cuidado de nosso Deus. Incluímos aqui a professora Juliana, perdeu o seu cunhado por acidente de trabalho. Queremos que Deus tenha misericórdia e conforte os corações dos enlutados. Ela também perdeu o vô e a avó por Covid. Oramos em favor dos familiares da professora Carol, do Colégio Luterano. O seu cunhado, Giovanni, está internado há vários dias com Covid e não apresenta melhoras. Nós queremos orar também em favor de Lilian, mãe de 2 alunas do Colégio Luterano. Eles estão com Covid. Também perdeu a sogra na sexta-feira por Covid e o pai está 10 dias internado no hospital, também não apresenta melhoras. Nós queremos também orar por todas as pessoas que estão doentes, familiares dos membros de nossa congregação. Nós sabemos que são muitas pessoas que estão nos hospitais, queremos olhar por elas. Queremos orar também pelo senhor Lori de Sá. Ele está esperando fazer um cateterismo. Queremos que Deus cubra ele também com o manto de sua proteção. E queremos orar pela sogra de Carlos Krause, a senhora Maria Ondina Padilha de Vargas, que está passando por momentos muito maus em decorrência do Covid. E por fim, nós queremos incluir em nossa oração a esposa do pastor Jorge, a Renata, que estava de aniversário no domingo passado. Felicidades, que Deus abençoe cada dia de sua vida também daqui para frente. Nós convidamos a todos vocês para, em fé, em devoção, em toda confiança, falar com o nosso Deus em oração. Vamos orar. Santo Deus,
Hoje lembramos a entrada do teu Filho Jesus em Jerusalém. Foi recebido com glórias pela multidão, mas dias depois clamaram: crucifica-o. Jesus conhecia o caminho, mas Jesus também conheceu a jornada, aquilo que lhe esperava lá adiante, o sacrifício cruel na cruz. Querido Pai, esta tua ação na cruz através do teu Filho revela o quanto nos amas, que pagaste um preço muito alto com sangue inocente para nos ter de volta reconciliados contigo. Nós, Senhor, muitas vezes não reconhecemos nossos pecados ou não o tomamos a sério, nem sequer queremos ouvir falar de pecado. Achamos sempre alguém culpado para tudo que fazemos. Dá-nos, querido Pai, conhecimento de nossas culpas, para que se torne maior ainda o teu amor, a tua graça e o teu perdão que nos vem da cruz. Queremos, neste período de paixão, atirar fora todas as tentativas de justiça própria, esses disfarces que não encobrem a culpa, e aceitar a reconciliação que nos ofereces em Cristo. Esse caminho de domingo de Ramos até a cruz foi unicamente para a nossa salvação. Permita, Senhor, e ajuda-nos para que outros também sejam beneficiados com esta salvação da cruz. Usa-nos como teus instrumentos da salvação. Monta em nós com o teu Evangelho, para que possamos levar essa salvação aos outros pela fé em Cristo Jesus. Estamos aqui, Senhor, à tua disposição. Oramos também por todos os doentes, que nós lembramos os nomes aqui. Oramos pelos caídos, pelos enlutados, os acamados, os que sofrem desesperadamente. Cuida e ampara aqueles que lutam pela cura do Covid, pois Tu és poderoso para restabelecer a saúde. Fortalece a cada um na fé no Salvador Jesus Cristo. Encoraja os cuidadores, médicos, enfermeiros, aqueles que fazem de tudo para salvar vidas. Sustenta cada um com Teu poder de proteção. E como Tua Igreja, agradecemos por tudo o que fizeram para salvar seus pacientes. Olha, querido Pai do céu, pela economia de nosso país. Muitas pessoas perderam seus empregos. Em muitos lares já falta o pão de cada dia. Abençoa nossa pátria, tem misericórdia de todo o povo no mundo. Intervenha para que se acalme essa pandemia. Usa-nos, Senhor, para auxiliarmos aqueles que não conseguem mais colocar o pão de cada dia sobre as suas mesas. Como Tua Igreja, queremos ajudar o nosso próximo. Obrigado também, Senhor, por podermos trazer as nossas ofertas a Ti. São nossa expressão de gratidão, nosso muito obrigado por aquilo que fizeste na cruz por nós, por nos amparares fisicamente todos os dias. Tudo isso, Senhor, pedimos, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final deste nosso culto do Domingo de Ramos.
e entramos na Semana da Paixão. Nós queremos dar o nosso abraço a todos vocês que estão nos assistindo, tanto pessoas que são da igreja, do Colégio Luterano, como aqueles que nos prestigiam e não são de nossa igreja. Fiquem todos na paz de Jesus. O nosso programa para o fim de semana que vem, a Páscoa, na sexta-feira santa, às 9 horas, nós temos culto presencial aqui na Igreja Cristo Salvador. Na sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, nós também temos culto presencial aqui na Igreja Cristo Salvador. Em Lindolfo Collor, onde nós também atendemos, nós temos culto às 18 horas no sábado. E no domingo de manhã, às 9 horas, nós temos nosso culto de Páscoa na Igreja de Ivoti. Fiquem todos na paz de Cristo e assim recebam a bênção de nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.